Bom dia, pessoal, tudo bem? Gostaria de deixar uma mensagem de Deus ao seu coração, uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 17 e verso de número 24. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: "O mestre de vocês não paga o imposto do templo?" "Paga sim", respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: "Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos ou os que são estrangeiros?" "São os estrangeiros", respondeu Pedro. "Certo", disse Jesus. "Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que você fisgar, na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pegue e pague com ela o seu imposto e o meu." Então, esta mensagem, ela vai trazer um ensinamento muito importante para a nossa vida. Os cobradores de impostos, que cobravam os impostos do templo, foram até a casa de Pedro. Quando eles chegaram lá, eles falaram para Pedro: "Ué, o seu mestre não paga o imposto, não?" E Pedro falou: "Paga sim." E quando Pedro foi lá falar sobre o assunto com Jesus, Jesus pegou e falou para ele: "Olha, Pedro, vai lá no rio, jogue o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, retire a moeda e pague o meu e o seu imposto." Na realidade, Jesus não deveria pagar aquela dívida, não deveria pagar aquele imposto, pois ele era o Filho de Deus. Deus era o dono do templo, e Jesus sendo seu filho, como é que Jesus pagaria imposto para o seu próprio Pai, se ele estava ali a serviço do Pai? E Jesus sabia disso, que ele não precisaria pagar aquilo dali, mas para evitar escândalos, para evitar problemas, para evitar discussões, porque nem todos criam nele, nem todos acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então, para evitar problemas naquele momento, ele decidiu pagar. Ele decidiu assumir uma dívida que ele não tinha conta com aquela dívida, só para evitar aquele problema. Você vê ele deixando bem claro: "Mas nós não queremos ofender essa gente." Quer dizer, Jesus quis evitar um escândalo ali naquele momento, mesmo sendo Filho de Deus. E nós precisamos aprender com Jesus, que às vezes existem coisas na nossa vida que nós vamos precisar receber. Tem coisas na nossa vida que nós vamos precisar pagar, mesmo sem dever aquilo dali, para poder evitar escândalos, discussões, evitar problemas. Às vezes, por mais que uma pessoa te acusa, ela fala algo contra você, você tenta mostrar aquilo, a pessoa não acredita. Então não adianta você ficar discutindo com aquilo, não adianta você ficar se preocupando com aquilo. Chega uma pessoa: "Olha, você não me pagou tal dívida", e você sabe que você pagou a pessoa. Então, para evitar um problema, um escândalo para o reino de Deus, é melhor pagar, é melhor assumir aquilo dali, né? Tem coisas que é melhor a gente fazer como Jesus fez. Eu não quero ofender esse povo, não quero discussão, não quero escândalo. Vai lá e paga o que eu estou devendo. E ali você vê que Jesus, ele resolveu aquele problema, sendo que na realidade aquele povo estava ali para arrumar uma confusão, para escandalizar o nome de Deus. Mas Jesus, ele foi muito mais esperto e inteligente do que aquelas pessoas. Então seja uma pessoa esperta e inteligente e evite escândalos para o reino de Deus. Às vezes, mesmo nós sendo certo, nós precisamos na vida dessas pessoas passar como errado, mesmo na certeza. Mas o que vale é você e Deus. Crê nisso.